Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Ed Talks, que tem o apoio da produtora Play It Again. Hoje uma conversa muito agradável, a gente vai conhecer um pouco mais do Grupo Turner. Está aqui conosco o Gilberto Corazza, grande colega de bom tempo, né? Ele que é vice-presidente de Ad Sale do Grupo Turner. Corazza, obrigado, hein, por você ter lido o nosso convite. Prazerzaço estar aqui. Vamos bater um bom papo, vai, me conta aí, como é que hoje você se situa dentro da Turner? Bom, vamos lá, eu sou hoje o Head de Ad Sales para o Brasil, comercializando todas as nossas 11 marcas, e a gente fala de marca, a gente não fala especificamente de canal, mesmo porque canal sou uma coisa um pouco mais antiga, então na verdade assim, como é que a gente distribui esse conteúdo de uma maneira que não só na própria Pay TV, não de uma maneira só linear. Então a gente fala de marca, então tem extensão de marca dentro de eventos, de projetos, de ações diferenciadas, então tem uma operação bem dinâmica e muito em linha com a transformação do nosso mercado. Me ajuda um pouco a lembrar das marcas. Concordo com você, hein? Não é canal, imagina. Não Nem é necessariamente televisão, né? Exatamente. Pode ser tantas plataformas, né? Não tem mais a palavra meio, né? Muito engraçado. Mas que eu me lembre bem, Cartoon, né? Sim. Fortíssimo, né? TNT, né? Sim. Também forte. Boomerang. A gente falar dos clusters específicos, né? Específicos de conteúdo. Então, infantil, Cartoon e o Boomerang. Lembrando, o Cartoon é o líder de audiência na milênios, há muito tempo. Super consolidado em vários targets. É o canal com maior audiência dentro do meio, extrapolando o segmento de Pay TV específico. O Boomerang, que é um canal também kids, mas voltado para um público um pouco mais jovem. Aí a gente entra nas marcas de Movies and Series, que é a TNT, o Space, o TBS, TNT Series e TCM. Turner Classic News. E aí tem também o esporte interativo, né? Que hoje está em outra plataforma. Então, o esporte interativo a gente fez uma mudança bem importante na Turner a partir de agosto. O esporte interativo, ele sempre foi um canal linear, né? Ele começou originário de parabólica. Quando a Turner adquiriu os direitos e comprou o esporte interativo, ele entrou na base de Pay TV, isso foi no começo de 2015, e com uma operação digital muito forte. Né? Então, sempre uma relação e uma linguagem de comunicação com o consumidor muito diferente. É isso que caracterizou o esporte interativo. E a gente andou com isso até agora, em agosto, quando a gente fez uma transformação importante, bem ousada para o mercado. No primeiro momento, o mercado falou, nossa, mas que movimento é esse? O que significa isso? Então, o que a gente fez? A gente seguiu uma tendência e algo que acontece no mercado americano, que são os canais com um conceito Superstation. Entendi. Então, TNT e o Space, que são dois canais que a gente fez essa movimentação, eram canais 100% de filmes e séries. Basicamente isso. Né? E no mercado americano, filmes e séries e esportes. Então você tem na TNT, você tem filmes e séries, os blockbusters, muito conteúdo. Né? Não. O esporte não tinha aqui. Sempre muito, talvez, oriundo, né, do começo da Pay TV, onde você tinha canais específicos, segmentados, só com um tipo de programação. E não num conceito, próximo de TV aberta, onde você tem vários gêneros de conteúdo. E o que a gente fez? A gente descontinuou os canais lineares do esporte interativo, continuou investindo muito no digital. Pra você ter uma ideia. Não sei se você tem essa informação, mas o esporte interativo é a maior página de esporte dentro das redes sociais. A gente pode olhar como exemplo o Facebook. Incrível, hein? Não no Brasil, no mundo. Olha só. Não tem para ninguém em nível de engajamento, em relação... E a própria linguagem que foi criada para o esporte interativo, que é uma coisa de torcedor para torcedor, com muita paixão, com muita emoção, fez com que a gente crescesse muito além, né, desde o momento que a gente adquiriu o esporte interativo até hoje, um investimento muito grande. Então a gente continuou investindo nisso. Então assim, se você olhar Facebook, Instagram, Twitter, os nossos canais no YouTube, é um engajamento e uma performance inigualável. E é bom, porque isso serve de uma experiência para toda a empresa, né? De todas as marcas, né? Como você falou. Se tornou um benchmark interno para a gente, porque a Turner já tinha alguns caminhos nesse sentido, mas a chegada do esporte interativo possibilitou a gente olhar as coisas de uma outra maneira e fazer com que a gente potencializasse esse conhecimento para as outras marcas. Então o que a gente fez? A gente descontinuou o esporte interativo nos canais lineares e transferiu esse conteúdo para dentro da TNT no Space. O que significa isso? A gente está falando do TNT Space de dois canais distribuídos
em planos básicos de Pay TV. TNT também sempre foi líder no seu segmento, sempre foi super forte, super forte. Acho até que é estratégico, né, pro grupo. Né? Não, foi super bem, sempre vai muito bem nesse conteúdo, mas a gente optou por trazer esse conteúdo de esporte e tornar um canal mais completo. Sim. Então o que a gente fez nessa movimentação, que é importante até ficar claro para você entender a importância disso. A gente descontinuou os canais, pegou todo o conteúdo de esporte que a gente acha que é o melhor conteúdo para a audiência, e aí a gente está falando da Champions League, que é exclusiva nossa, no Meio TV, ninguém tem esses direitos, a Globo tinha esses direitos, repassava para Bandeirantes, não tem mais, é 100% nosso. A Nations League, que é uma nova competição da UEFA, que é como se fosse a Champions League das seleções, que começou esse ano, que é um direito nosso, e a grande expectativa para 2019, que é o Campeonato Brasileiro. Perfeito. Quebrando um ecossistema e uma dinâmica de exclusividade de um player só. Então a gente passa a ter mais distribuição da TNT no Space, mais audiência média e exclusividade nos conteúdos. Então essa foi a aposta. Aí o mercado olha, poxa, mas acabou o esporte interativo. Não, porque se você olhar hoje o esporte interativo nas redes sociais, você vai ver o volume de interação que a gente tem dentro dessa história. E o mais importante também, né, mais importante não, mas faz parte dessa dinâmica, a gente foi para o bid da Champions League com o Facebook. Então o Facebook tem os direitos para explorar nessa plataforma, na plataforma deles. Mas o que é importante, assim, todo o conteúdo que está no Facebook, na transmissão de um jogo, é produzido por nós, com a nossa equipe de jornalismo, com os nossos comentaristas, e o conteúdo sobe na live do Esporte Interativo. E a gente estava comentando aqui, são comentaristas novos, né? Outra característica. É outra característica. Você pegar o André Henning, você pegar o Mauro Betting, pegar os talentos da casa, cara, no começo as pessoas que não assistiam o esporte, eu falei, nossa, mas o pessoal é muito emocionado, né, cara? Mas é muito emocionado mesmo, tem uma paixão assim, cara, um negócio diferente, aquela coisa da Champions League, cara, a Champions League é um produto assim fantástico, cara. E as pessoas incorporam aquilo de uma maneira. Tem um caso rápido, assim, o Mauro Betti é um cara, jornalista há muito tempo nesse negócio, mas ele nunca teve o privilégio de transmitir, participar de uma narração, de um comentário. E isso aconteceu na temporada anterior. O cara chorou, Toninho. O cara chorou de emoção pela vibração genial, de ter a oportunidade de estar transmitindo o principal campeonato de futebol de clubes do mundo, cara. Vamos falar um pouquinho agora do mercado anunciante. Eu sei que o anunciante tem um carinho enorme pelas marcas que vocês administram na Turner, né? Faz algum comentário a respeito disso. Não, deixa eu resgatar uma coisa. Eu falei de várias marcas. A gente tem muitas marcas de sucesso, grandes marcas. Que bom, né? Eu cometi um esquecimento aqui, não falei da Warner, que a Warner é muito forte, faz parte desse conteúdo muito focado em séries, em filmes, é histórico. A histórica performance de audiência vai super bem. A gente fala muito num power trio de filmes e séries na Turner, e agora potencializado pelo Superstation, que é a TNT, o Space e a Warner. A gente fala que esse power trio não tem para ninguém. Em qualquer compra, em qualquer raciocínio técnico de compra de mídia dentro do meio TV específico, a gente vai muito bem. Enfim, bom, a relação com o mercado anunciante é sensacional, é muito próxima. Acho que a gente tem uma característica de busca incessante pelo conhecimento dos desafios e dos objetivos que as marcas e os produtos têm. Então, assim, como é que a gente consegue atender o mercado de uma maneira profunda e não vender apenas o que a gente tem para vender? Então, a gente tem um portfólio sensacional, tem uma série de conteúdos, enfim. Mas o mercado, ele mudou muito ao longo do tempo e a gente também se remodelou a forma de atuação. Então, não é discurso, mas é muito isso, tá, Dorinho? Então, essa relação que era muito boa, ela se torna mais estreita a partir do momento que você muda a tua forma de atuação e passa a ser quase que um consultor. Então, não é o que você tem para mim, é assim, deixa eu entender. Me dá a liberdade e a oportunidade para eu entender isso. Cara, e às vezes, como vocês dominam muito esse conteúdo, né? Às vezes você colabora com o próprio anunciante, como ele deve desenvolver com vocês, né? Exatamente. Ou seja, não é mais uma venda, às vezes, só de um espaço lá de 30 segundos, são projetos. Exatamente, Tony. Acho que o 30 segundos ele é muito importante, mas ele está inserido num contexto um pouco mais abrangente. Né? Então,
É que assim, falando parece que é fácil, mas assim, o anunciante ele também tem que ter a confiança de poder abrir a essência da marca dele, os objetivos, tentar dar... Um bom briefing vai fazer com que tenha um bom projeto, né? Então, a partir desse bom briefing, e claro, de uma equipe atenta, que não é só um espírito vendedor, é um cara que tenha uma visão de estratégia, que seja um cara com visão de planejamento diferenciado. Muito. Essa na área comercial, acho que foi uma mudança não é tão simples fazer isso. O cara tem que ser um cara diferenciado pra caramba. Então, a partir disso, a gente volta e vem para dentro da empresa. Então, assim, como você mexe com as marcas, você tem que ter uma relação, o cara de conteúdo, ele tem que estar envolvido nessa história. Então, a gente traz essa discussão para dentro, tem o cara de conteúdo, pode ser o head da marca, tem uma área específica de desenvolvimento de projetos diferenciados, branded content, experiências, enfim, que é uma área de innovations. Então a gente trabalha muito junto, é de sales, innovations, planejamento estratégico, conteúdo e uma área que a gente tem que até pouco tempo atrás sempre foi chamada uma área de pesquisa dentro dos veículos, assim como nas agências. A gente tem um novo nome, uma nova nomenclatura que chama Data Insights, são dados e insights. Sim. Então a gente tem uma pessoa, a gente inclusive ganhou um reforço agora com a chegada da Marcela Doria, ela veio do Twitter, ficou muito tempo no Twitter, trabalhou em PTV lá atrás, foi para o Twitter e traz uma visão de dados e de insights. Né? Como é que você pega mais informação do que a gente tem normalmente hoje dentro do meio específico, entendeu? Você tem tanta razão nisso, se me permite até fazer um comentário, claro, né? Você tem tanta razão nisso, eu acabei me tornando presidente da ABEND, Associação Brasileira de Marketing Direto, que eu mudei o nome para a Associação Brasileira de Marketing de Dados, porque nos Estados Unidos o DMA, que era o Direct Marketing Association, já virou Data and Marketing Association. Então hoje eu entendo que às vezes a palavra até audiência, isso é muito meu, hein, pelo amor de Deus, tá? A palavra audiência, a palavra leitor, não tem muito cabimento, ou ouvinte, o que vale é quantos dados eu tenho dessa pessoa, né? Porque agora eu a conheço muito bem, eu já não estou conversando simplesmente com uma audiência, estou conversando com o Gilberto Corazza, eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele gosta, né? Então acho que essa evolução para dados é fenomenal, né? Acho que esse é o negócio, e eu acho que esse é um desafio. Cara, eu não tenho o menor problema em dizer isso. Eu acho que a nossa indústria como um todo vive uma transformação absurda. E os meios, né, a palavra antiga ainda, também. Então, se você olhar para a TV, a gente vive sim um momento de disrupção e o que eu acho sensacional, cara. Claro, claro. Porque assim, o que possibilita... Já era, né? Antes, né? Já tinha participado de uma ideia que veio de uma TV aberta e foi migrando, né? Mas agora, assim, como é que a gente consegue ter... uma informação mais profunda da nossa audiência e que não aquela apenas que a gente tinha estratificada de uma maneira por sexo. Qual é a informação da característica do consumo, computador desse cara, a forma dele consumir a mídia, interesse, assim, a profundidade nessa informação para que a gente possa ser assertivo nessa volta para o anunciante. Então essa é a área de Data Insights que está nos ajudando muito. Perfeito, eu acho que está absolutamente no caminho mesmo, né? E eu te pergunto, como é que você faz esse cross-selling, né, com outras mídias, né? De fato, eu acho que a de dados é a mais complexa, né? De você comercializar, né? Eu sei que você comercializa muito bem os sites, né? Mas quando você já está entrando em redes sociais, está entrando em interatividade, né? A gente discute muito, a segunda tela, ou seja, estou assistindo ao vivo, mas estou participando, né? Como é que você vê essa parte comercial? Ótima pergunta. Eu acho que todo mundo vive um momento de erros e acertos, né? Então, vai errar, né? Vai acertar, vai... Eu falo para a equipe inteira, quando a equipe está meio angustiada, eu falei, cara, isso aqui é um privilégio estar fazendo isso aqui, cara, vamos acelerar nessa história. Então, vou dar 2 exemplos, né? Quando a gente olha um projeto como a Champions League e como o Awards, a gente tem um grande projeto que é o Awards, a gente tem as 12 principais premiações de Los Angeles, o Tapete Vermelho, Grammy, Emmy, Billboard, tudo que você pode imaginar. O que a gente entrega? A gente entrega o On Air, que é uma audiência muito forte, porque é um conteúdo único, relevante, só a gente tem, e aí você parte disso, é a mesma coisa com a Champions. Aí você vai para o On Air, você transmite aquilo, você gera uma audiência, mas a gente tem essa inteligência digital e acordos e uma ótima relação com os grandes players digitais. Então a gente tem uma segunda tela, a gente tem lives no YouTube, a gente tem lives no Facebook. Bom, queria te agradecer a vocês por esse bate-papo super agradável, a gente aprende bastante, o Corazza é um gênio desse mercado, colega de muito tempo, né? Você que é meu benchmark. Queria te agradecer, muito obrigado, viu? Vamos acompanhar esse trabalho, hein? Vamos, genial, e que ainda bem que tá difícil, né?
Ainda bem que a gente tem muito caminho pela frente. Legal. Queria agradecer à produtora Play It Again e convidar vocês para mais um Audio Talks. Obrigado.